Não, beleza. Começou. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast aí, episódio 33, eu acredito. Hoje o host não serei eu, vai ser o Andriel ou o Neto aí, eu não sei, porque eu vou ter que ir embora daqui a pouco. O Tchelo vai começar e depois a gente vai seguir puxando aí. Hoje a gente tem uma É, Isso convidada aí. super especial. é. Primeira vez Quem com. trouxe ela hoje, na verdade, foi o Neto, né? Eles têm uma amizade pessoal aí maior. Até hoje eu não entendi se ela mora nos Estados Unidos, no Brasil. Acho que ela acabou de sair, inclusive. Sem Inclusive, querer, ela eu acho. saiu. É. Mas já vai introduzindo ela aí. Tá. Qual que é a relação de vocês? Tipo assim, até agora eu não entendo se ela mora aí, se ela mora no Brasil, ou qual que é? Não, ela mora no Brasil. Ela veio competir aqui no Texas. E a gente tinha ido assistir o campeonato e eu tava com duas atletas lá. Só que ela veio competir no Pro e eu tinha duas atletas no Amador. E acho que ela tá voltando. Ela tá voltando. Sim. E aí, bom, vou continuar aqui. E aí ela competiu, meu, na minha opinião, foi o melhor físico que ela apresentou. E a Cara, eu também Pamela, minha, achei. minha mulher, na hora que a Pamela viu ela, ela ficou em choque. Tipo, nossa, não dá, assim, na apresentação individual, tava claro que era dela. E Mas nesse aí ponto vocês não se conheciam ainda. não se conhecia. Aí a Pamela quis, tô contando como a gente se conhece, Mi. Ai, desculpa, gente. Apareceu uma notificação aqui. Eu tentei tirar e acabou saindo. Não, relaxa. Tranquilo. E aí a Pamela foi dar parabéns pra mim, falar que ela tava impecável e deu match, tá ligado? Tipo, a Pamela e a Mi começaram a conversar, depois o marido da Mi chegou, eu comecei a conversar com ele e, meu, tipo, rolou uma amizade muito, Isso muito foi ano foda, assim. passado ou faz tempo já? Foi no meio do ano passado. Ah, irado. E daí, de lá para até o Olímpia, você já voltou para os Estados Unidos, já ficou na casa dele, qualquer... Acho que Aí é quando com tava perto você, do Mi. Olímpia, ela tava aí contigo, né? Algo do tipo. Eu Ela passei uma fez. temporada. Eles fizeram um convite, eu acho que foi por educação. Você pode vir para cá, Aquele só antes do convite que você fala Olímpia e assim: não, vem tal. pra cá. Ela não vai aceitar, não. É, Já tava de mala isso, vem É, para pronta. cá, fica assim, um final de semana antes de você ir. é. E Vamos dar um aí, treino É, junto, vamos sim, vamos combinar. vamos. Nunca combina. mas no Ah, eu Brasil, posso onde que tu levar as mora? malas já, para já ficar direto. Mas eu fiz um show antes, né? Eu fui pro Havaí. E aí nós combinamos de antes de eu ir para Vegas, eu ficar um tempinho, terminar um pouquinho da minha preparação lá no Texas, que foi a melhor coisa, né? Conseguir terminar assim, treinando bem. Eles têm a mesma rotina praticamente que a gente, né? De alimentação. Então a gente conseguiu se adaptar bem. E aí depois eu fui para Vegas. Passei Irado. esses dias aí, foi bem É. legal. Entendi. A distância, tipo, entre o show do Havaí e o Olímpia era coisa de 4, 5 semanas. Então, no lugar dela voltar para o Brasil e depois voltar para, tipo, não valia a pena. É, Então, ela não. acabou Foda. ficando aqui em casa, tipo, do Pô, lado da economizou academia grana. também. É. Conheceu o Brent Warren. Ah, foi demais, O foi Havaí, velho, o incrível. açaí, açaí, eu falei, Havaí até hoje é o meu maior sonho de viagem, assim, nos Estados Unidos. É o único lugar que eu realmente quero ir conhecer é o Havaí. Mas eu Onde é não que você sei se mora dá aqui no pra Brasil? aproveitar, né, que você foi pra competir. Eu moro no litoral de São Paulo, em Praia Grande. Ah, tá. É muito, muito. Vocês são, Eu você é mudei daqui para São também? Paulo. Eu mudei para São Paulo tem pouco tempo, mas eu não sei a distância quanto é do litoral para cá pro centro. De onde eu não consegui São escutar? Paulo. Em São Paulo São mesmo. Paulo. Eu mudei para cá. Quanto tempo é de distância daí, onde você tá? Ah, depende do lugar de São Paulo, né? Mas no centro que você mora, É, é. eu acredito que sejam 50 minutinhos, mais ou menos. É Ah, rapidinho. Tem que Caramba, rapidinho. vir do pra cá lado. um pouquinho, pra Baixada. Olha Agora lá, tá bem Adriel. aqui, é Pertinho. top. Legal. 50 minutinhos, passou o pedágio já era. Rapidinho. Ah, Ace- maneiro. Aceita o convite, viu, Adriel? Desconta por mim, É. velho. Ela convidou por educação, aceita, cara. Pô, eu tô Fechou, Tipo voltando pô. pro Brasil, assim, eu foi também tipo vou, assim, fi. Eu quero rodar o máximo poxa, possível dentro do Brasil esse ano. foi tipo assim o convite do Neto e da Não, Pan. e Pode vir aqui eu sou conhecer. acostumado, eu morava no Rio. Eu gosto muito de praia, né? Eu gosto muito de praia. Eu Uhum. morava muito perto. Aqui no centro não tem nada, né? Porra, eu morava na Bahia, né, fi? Hoje eu tô no Canadá, no cinza aqui. Nossa, que diferença. Mas deixa Foda. eu, E a temperatura. a gente montou aqui umas perguntas que a gente queria começar a perguntar para você, porque meio que você deu uma explodida agora, apareceu no Olímpia e tudo mais. Mas a gente queria saber como você começou lá atrás. Porque eu de verdade, eu falei pro Neto, cara, eu te conheci, assim, você apareceu no campeonato aquele que foi.
O top 3 foi você, a Rayane e a Gisele. Ali eu te No vi. Brasil, É, no Brasil. mas, pô, você já compete provavelmente há Caramba. muito tempo. Eu tenho uma Já. atleta que competiu contra você no Olímpia de 2019, o amador no Brasil, a Clarinha, baixinha, Nossa! atleta. Clara Almeida, tu ainda era. Acho que não sei se você Ali virou pro ali em ou foi depois. 2019, foi, 2000, Ah, foi 2018, né? Minha estreia. 2019, Eu acho que 2000, 2017, eu acho. não. Eu acho que foi no primeiro Olímpia que teve? No primeiro Olímpia, amador do Amador, Brasil, isso. Ou foi o Brasil. segundo? Eu não lembro, velho, não lembro. Então, no primeiro Olímpia foi a minha estreia. Eu já comecei estreando no Olímpia. E aí Sim. depois no Caramba. próximo, é, aí eu acho que, se eu não me engano, foi em 2020. Foi 2021 que eu ganhei o meu Pro. Ah, não, então ela realmente competiu contra você em 2019, no Olímpia. Mas como que foi? Então, dois sua estreia foi no Olímpia de 2018 ou 17, eu 2018, imagino que tenha sido o primeiro. 2018. Isso E como mesmo. é que Mas foi? foi Aí a, fala pra foi a gente da estreia na primeira. NPC, né, Mi? Você já competia antes da NPC. Eu já estreiei na NPC, na verdade. Eu estreiei Ah, no é? Olímpia. Isso. Caramba, então o primeiro campeonato da Caramba. vida já pauleira, né? Nossa, nem Mas fala. você já treinava há Quando muitos anos? já, eu sei, eu vou começar do início, né, falando como que Ah, foi a minha paixão. Porque eu sim. sempre fui assim, rata de academia, tipo aquelas marombeira, sabe? Aham. Que vai lá, pega, senta lá no leg, coloca 300 quilos e treina, levanta com a barriga, com a mão, com tudo. Eu sempre tive esse instinto de treino. E aí sempre foi assim, treino no agachamento, no leg. E por mais que eu não fizesse dieta, por mais que eu não levasse assim uma rotina de alimentação saudável, o meu corpo foi mudando, né? Porque o meu treino era insano desde o início. E aí todo lugar que eu ia, o pessoal já perguntava se eu era atleta. Aí isso já começou, né? Ué, tipo, eu nunca pensei em ser atleta, nem imaginava fazendo a dietinha, andando com marmita. Dava risada quando eu via alguém comendo assim na rua. Eu falei, nossa, pra que isso? E normalmente quando você vê assim uma pessoa que não é atleta, você fala, nossa, tem esse shape e tá andando de marmita, eu prefiro nem comer e só treinar, sabe? Eu tinha essa visão. Aí eu comecei a ver que toda vez que eu me alimentava melhor, o meu corpo mudava muito rápido. E aí eu comecei a comer só frango e batata doce. Comer frango e É o batata que todo doce o mundo faz, dia né? inteiro. Frango, batata doce e no Uhum. máximo banana. E aí, gente, eu fiquei com umas pernas enormes, tipo, o meu corpo mudou muito. E aí que todo mundo começou a falar mais ainda, né, para me competir, que eu me enquadrava na categoria wellness. E aí foi indo. Eu fiquei curiosa, quis saber como que Quant- era, como que Quantos anos de funcionava. treino, Mi? Quantos anos de treino e dieta antes de pisar no palco a primeira vez? Ah, de pisar no palco foi 3 meses, nem 3 meses a minha primeira preparação. Mas de treino eu tenho quase 13 anos de Caralho, treino. tá vendo a diferença? É isso que a gente É, procura falar para as meninas entenderem, sabe? Porque hoje a gente vê que muita gente quer acelerar, digamos assim, né? Treina 1, 2 anos, já quer se entupir de bomba, mas nem sabe treinar ainda, né? E a gente tenta mostrar Ah, para as pessoas que não é o com caminho. certeza. E assim, foi o início, né? Depois disso, se eu tivesse procurado um profissional no início, eu não teria que ajustar tanta coisa no meu físico, porque eu desenvolvi muito meu quadríceps, então eu tive que equilibrar. Eu não treinava superior, então eu tive que treinar bastante superior para dar um balanço legal. Então, se eu tivesse as instruções desde o início, seria totalmente diferente. Em vez de eu ter demorado 6, 7 anos para começar a competir, eu competiria no primeiro ano, porque o meu físico já estaria alinhadinho, já a minha genética é favorável. Então, assim, eu poderia ter encurtado muito mais o tempo, né? O processo, se eu tivesse procurado um profissional que me ajudasse desde o início. Mas quem te preparou na primeira competição de todas? Ai, gente. Precisa falar? Não, não Não, precisa, é porque faz tanto tempo já que não, eu achei que fosse tranquilo. Não, eu não Mas vou assim, se falar, não, eu não não puder, vou não citar o precisa. Faz nome. tempo isso. Oi? Eu não vou citar o nome dele porque ele é conhecido. Ele Ah, era sim. aham. muito conhecido aqui na minha região. Eu falei isso daqui, todo mundo aqui da minha região já vai saber quem é. Ele é um atleta muito antigo, tipo assim, old school, sabe? Tipo, Uhum. academia de bairro e tal. E ele era a única referência que a gente tinha aqui na minha cidade. Não, mas Então foi assim, a já primeira deixa pessoa que claro, eu né? procurei. Ah, mas é É, errando é errando que você aprende, né?
Não, mas Ah, não, não, não com só É, isso, certeza. assim, pra gente deixar claro, né? Pra, tipo assim, como você falou, algumas pessoas vão saber quem que é. A gente não tem ninguém falando mal da pessoa, até porque naquela época o padrão não era tão definido quanto é hoje em dia. Hoje em dia a gente Ai, Não tem gente, um eu é. falei padrão, mas. muito mal dele depois. Oi? Eu falei muito mal dele depois, então ele já vai saber que eu tô falando dele. Ah, mas tudo bem, enfim. É, Tendo sido a não, verdade, não é sabe falar por quê? mal, só ser Ó, eu vou sincero ser mesmo. sincera, eu vou falar porque eu falei muito mal dele. Porque eu não tinha experiência com drogas, eu não tinha experiência com nada, tudo era muito novo pra mim. Igual eu falei pra vocês, eu sempre fui marombeira de comer batata doce e frango e treinar. Essa era a minha vida. Então, quando ele falou que ser atleta era se entupir de coisa, gente, a minha primeira preparação, eu fiquei cheia de colateral, eu fiquei cheia de espinha, me sentia mal, eu E isso é praticamente muito, tive muito depressão. preocupante, porque pega meninas assim como você, às vezes no início, bem no início, que não tem informação nenhuma, e a primeira coisa que falam é a gente acaba acreditando. Todo mundo, até homem, passa por isso sim, às vezes. E Olha, você, quando você procura alguém para te ajudar, você acredita no trabalho dela. Então você sim, faz 100% o que ela tá te falando. Se ele falou para mim tomar sim, isso, eu vou tomar isso e não vou questionar. sim. E aí Ô, aham. ele me Mi, mostrou, oi. então, assim, dica para quem tá começando, sei pelo jeito já errou na escolha, já acertou na escolha. Se você fosse Uhum. falar para alguma menina hoje que quer começar a competir e tudo mais, o que que ela tem que procurar em alguém para realmente guiar nesse início? Eu acredito que assim a pessoa tem que fazer uma pesquisa antes. Se você admira uma categoria, a categoria Wellness, por exemplo, você tem que ver as referências. Tal pessoa é minha referência, tal pessoa é referência, o treinador dela tá fazendo um bom trabalho, quem acompanha ela tá fazendo um bom trabalho, então é ele que eu tenho que procurar. Quando eu fui procurar um profissional, eu apenas procurei alguém que fosse da área do fisiculturismo, que E pudesse que me estava mostrar o próximo. caminho. Isso, que tinha melhor acesso, e também que eu poderia pagar na época, né? Sim. Só que a experiência que ele tinha era com homens. É, Entendeu? Ele treinava muitos homens, muito bodybuilder, mix physique, e ele não tinha experiência com mulheres. Então, ele achava que a preparação de uma mulher era como se fosse de um homem. E vocês sabem que é completamente diferente. Nós somos Sim. mais sensíveis, a gente precisa fazer exame com regularidade, porque os colaterais são mais visíveis, né? Por mais que fale assim, homem também tem colateral. Mas se a mulher de repente fica com a voz grossa, eu tive muito problema com É. acne na primeira vez. Então, gente, eu entrei numa depressão que eu não queria sair de casa. Tipo assim, eu não tinha aquilo, sabe? Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. E E aí mulher foi não tem assim, isso também desses períodos que nem a gente faz homem, que é tipo períodos tomando mais, aí fica um tempo tomando menos. Geralmente mulher para, simplesmente toma e Hum. fica sem tomar. e depois vai voltando ao normal, né? E aí depois que eu parei essa preparação, além de eu ter assim entrado com T3, T4, que assim meu físico definhou. Eu nunca Logo tinha na feito uma primeira dieta preparação, né? na primeira preparação. é, Mas assim, primeiro, né? Eu falo Vamos. muito com os meninos isso do que tipo, eu acho que são meio que etapas, né? Tipo, na primeira preparação, você, beleza, tem acesso a um tipo de coisa de acordo com que você vai subindo o nível de campeonato, de físico, né? O seu físico vai ganhando mais volume, massa muscular, você vai levando, tipo, podendo usar outras coisas, outros artifícios, mas já de cara, já começar com todas, tudo que você tem para usar não é a melhor escolha, óbvio. é, Não é? E ainda mais assim, com uma pessoa que nunca teve contato com nada, né? Tipo Sim. assim, gente, eu não sabia, para vocês terem ideia do nível da pessoa, eu não sabia que precisava se pintar. Eu, Não, gente, é bem, bem eu não normal isso. sabia que tinha que comprar tinta, eu não sabia, tipo assim, pensei que era ir lá no, pagar a inscrição, chega lá e eles iam te ajudar em tudo, tipo, ia fazer as coisas, sabe, ia te orientar. Eu não sabia que eu precisava de tinta, não sabia, eu só sabia do biquíni, da sandália, dos acessórios e da e do dinheiro da inscrição, para E vocês verem pose, tudo pose que também eu nem ideia, caí, imagino, para posar. não entendi. E pose, tu já tinha alguma noção assim? Alguém te ajudou? Ah, tive sim, mas gente, hoje em dia até brinca comigo. Ele fala que eu passei tão rápido no palco que ele não conseguiu me filmar. Eu passei correndo na hora, tipo assim, a foto não capturou, sabe? Não, mas assim, é muito bom a gente estar falando sobre isso justamente para o povo mais iniciante ver que, tipo assim, até tu que hoje está no topo,
que você hoje é uma das melhores do mundo, passou por isso e hoje você pode dizer, ó, isso é errado, sabe? Não vão por esse caminho, vão com paciência. Sim. Esse que é o ponto mais importante. Eu tenho que sair, então, assim, desculpa, hoje foi um dia muito corrido, muito obrigado por estar vindo aqui, você vai continuar com a galera aí. Só uma Foi um coisa, eu tive que prazer. usar o Instagram dela, até agora, estava aqui olhando para procurar, achei, mandei aí para tu conseguir compartilhar na tela foto do primeiro campeonato, né? Caso ela autorize, mas tá no Ah, Instagram dela. não, 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 pelo Só para amor você de Deus. Eu mostrar pensei que como eu tinha que era e como apagado, que eu tá, tá deixei. ligado? Meu Deus. Isso é Eu mandei falha no chat minha. do Instagram. E, Michele, muito obrigado pela oportunidade. A gente espera te ter aqui em breve. A gente pode se ver no Brasil, provavelmente esse ano, em algum campeonato. Você vai competir no Brasil esse ano? Já tem plano? Já anunciou alguma coisa? Não, por enquanto não. Tô descansando bastante. Bom, saberemos em breve. Enfim, É, bom podcast para vocês aí. Boa tarde, galera. Grande abraço. prazer, viu, falar com Valeu, você. Valeu, vamos Tchalão. continuar. Então, aí, beleza, você fez a primeira competição e como é que foram, tipo, os próximos passos, assim? Quando você, tipo, começou a Mas, levar mais a sério, viu que ah, e o o que você resultado aí realmente... da primeira? Ah, Gente, por incrível que pareça, eu vou falar que eu fiquei eu não tenho certeza se era sétimo ou se era oitavo lugar, porque naquela época eles colocavam a lista assim meio que de qualquer jeito, mas eu fiquei mais ou menos nessa colocação. Só que quando antigamente, né, no primeiro campeonato, não tinha categoria novice, estreantes, era todo mundo junto. Então, meu primeiro show eu competi com a Suzana Rodrigues, com a Mari Carvalho, com as meninas que já eram bem experientes, sabe? Então, Nem a assim, para mim altura dividia. não, na altura eles dividiam, mas não era assim, tipo A, B, C, tantas D. alturas. Normalmente Hum, eles juntavam, porque eu competi acho que com quase 20, acho que foi 25 meninas, mais ou menos. Então, na mesma categoria, Cinema. eles juntavam bastante. E aí, então, foi até legal, né? Assim, o resultado, por mais que fosse frustrante para mim, A foi primeira vez legal o é sempre uma resultado. experiência diferente. É, Tu saiu de lá como? Tipo assim, caraca, quero fazer isso aqui de novo. É porque geralmente a gente sai assim, ah, já, tipo, É, quero não. competir de novo. Quero. Como foi depois? Eu saí passando mal, porque para vocês terem ideia, o meu treinador não respondia minhas mensagens. Tipo assim, ele praticamente desligou o celular no dia do show, do campeonato. hum. Então eu não Foi bom sabia você o que que era você para não citar comer. o nome, porque você ia acabar com a carreira do cara. Ainda bem que ninguém Exatamente, sabe que... exatamente. Para vocês terem ideia, eu só tinha levado, eu não sabia nem o que era para levar de comida, que ele não falou nada. Eu levei só algumas coisas que eu já tinha no hotel mesmo. Minha mandioca estava estragada, era a única coisa que eu tinha para comer, não sabia que eu podia comer, o que que era para comer. Comi mandioca estragada até hoje, assim, eu fico com um pouquinho de receio na hora que eu olho a mandioca, porque eu lembro. Então foram coisas que me marcaram bastante. Eu saí do campeonato passando mal, com vontade de estrangular ele, só isso. E, tipo assim, Ele só com falou, vontade de caraca, chorar, né? caraca. Não lembro o que que ele Bom, falou. Eu pensei que ele sabia. Ele só falou pra mim, eu pensei que você sabia. Tipo, o que que era pra comer, o que era pra fazer. Normal, normal. Então vamos pular hum, para a parte boa. Qual foi o campeonato que você virou É, pro aqui? foi no Olímpia também, Ah, foi no Olímpia. por Qual foi o ano? coincidência. Foi em 2021, ano retrasado. Tá. Pô, foi agora. Aí Você ficou em que lugar no overall? Eu tava lá. eu fui a overall. Foi Ah, eu, a verdade. Rayane e a. Ah, a Raiane ficou em segundo, né? Foi você que ficou em primeiro do overall. Foi eu, a Rafa Nossa, tem. Zen. A Rai ficou em terceiro. Ficou eu, a Rafa e a Ah, Rai. entendi. Aí foi Caraca, caramba. o. E, gente, e parece uma coisa, né? Mas assim, eu queria ser campeã no Arnold, ó, também. Mas no Olímpia, só por causa da minha estreia, tipo assim, eu queria tirar esse peso, e só que eu não imaginei que eu ia ser overall, né? caraca, não é. Eu lembro aquele campeonato tava muito cheio, eu tava lá. Eu até, Então, como eu te falei, eu não conhecia tanto você, eu conhecia muito a Rayane. Já eu até falei, caraca, a Rayane não ganhou, porque a Rayane já tava meio que despontando e tal. E aí eu não te conhecia, eu falei, aham, caraca, arrebentou lá. Falei, porra, muito bom. É, foi muito muito bom. legal, viu? E aí Eu tinha depois, que em tirar esse peso. 2022, quando você estreou no Pro? Eu estreiei mesmo em 2021, que eu já fui pro México. Aí no México já foi a minha estreia lá. E aí depois qual que foi? Aí eu já foi no Brasil. Comecei a competir no Brasil. Sim, No já foi. México, Em como que você 2022. foi, Mi?
No México, eu fiquei em quarto lugar no México. Só que eu também não subi muito bem, assim, foi logo em seguida do Olímpia. O campeonato a gente estava prevendo subir assim por volta de umas 2 horas da tarde, não, 3 horas da tarde, já foi 11 horas da noite. Pô, Então, tipo eu assim, soube que lá no México, se eu não me engano, foi um campeonato que o Kaique até fez. É foi um campeonato que beleza. eles sobem muito à noite lá, o É, campeonato, né? E aí a gente não é acostumado a subir esse horário. Geralmente a gente sobe mais cedo. Então desregula tudo, né? com certeza. E tava previsto mesmo subir mais cedo. E aí foi Uhum. atrasando e acabou ficando bem tarde. Uhum. Mas também, assim, para ser, foi uma experiência muito boa. Pô, Porque foi o Sim. Prado Boot. foi, por mais assim que eu não tenha ficado assim, top 2 top 3 foi assim um físico que eu apresentei diferente, eu sabia onde que eu precisava melhorar, e é importante, né, quando você percebe onde que você errou, que da próxima vez você vai e conserta. Então foi um campeonato O, significativo, foi legal. o, a gente vê muito que o ponto forte hoje do seu físico é o glúteo, né? Mas já naquela Uhum. época já era assim um ponto forte, tipo, muito marcante. Não, meu glúteo, assim, foi de um tempo pra cá, né, eu acho que foi em 2022 que parece que deu Porque você tem uma aquela foto do saltada. Texas marcado no teu feed. E ali para mim foi o, assim, eu acho, na minha opinião, né? O Neto também acho que foi teu melhor físico no Texas, né? Eu Então, também acho. ali o glúteo tava tipo assim, É. animal. Eu também acho. Na verdade, assim, é questão de gosto, né? Eu, particularmente, gosto muito de um físico mais condicionado. Aham. Mas, assim, depende muito da arbitragem, né? Tem arbitragem que prefere um pouco mais cheio, tem alguns que preferem até mais do que aquele ponto que eu tava, porque ali, pra mim, assim, eu gosto de condicionado, mas ali já é o limite. Mas tem árbitro que gosta. Então, por mais que eu fale assim, é o físico que eu gosto mais, às vezes não vai ser o melhor pro show, né? Ainda Ô, tem isso, Mi, né? você falou que Fala aí, fala aí. o seu glúteo virou o ponto forte de 2022 para cá, né? Uhum. O que que você mudou no seu treino ou em alguma coisa que você vinha fazendo que você achou que deu esse boom, tá ligado? Eu acho que, assim, não é muito a mudança do que eu fazia, eu acho que é a constância. Tipo assim, é tanto tempo fazendo a mesma coisa que uma hora que, tipo assim, sem querer você percebe que mudou demais, sabe? Tipo, de repente, do nada, você percebe que tá completamente diferente. Porque eu não Uhum. venho fazendo muitas coisas diferentes, é só a martelada mesmo o tempo inteiro. O Treino que você muito, faz hoje é exatamente igual ao que você faz há 4, 5 praticamente. anos. Exatamente. O que eu mudo muito é assim, por exemplo, em relação de competição, de periodização, tipo, eu vou competir tal data. Então a gente vai fazer uma periodização específica para isso. O descanso vai ser maior, né, nessas semanas, para próxima semana a gente poder treinar um pouco mais. É mais em relação a isso, mas exercícios, treinamento costuma ser basicamente a mesma coisa. Quantas vezes você treina mais ou menos glúteo semana, assim, nesse último ano, exemplo? Como mais ou menos era a frequência do treino de glúteo? Mais ou menos de 2 a 3 vezes por semana, é. Tipo, era mais ou menos um dia quadríceps com um pouco de glúteo, posterior glúteo, um dia de glúteo isolado? Então, eu fiquei em 2021, mais ou menos o ano inteiro, sem treinar quadríceps, nada. Até dar um balanço legal, porque o meu quadríceps era bem mais desenvolvido do que o posterior, né? Então, eu fiquei Aham. dando mais ênfase no posterior e no glúteo por esse tempo. Aí, em 2022, a gente começou a intercalar um pouco mais. Gente, o treino de quadríceps, para mim, na real, pega mais do que o treino isolado de glúteo, porque eu saio de um treino de quadríceps sem conseguir sentar direito, porque todos os exercícios que eu faço é com muita amplitude. Eu vou fazer um agachamento, eu faço agachamento até o Entendi. chão. Vou fazer um leg, então acaba recrutando demais, né? Aí a gente percebeu que eu treinando perna, assim, com mais frequência, conseguiria trabalhar também o glúteo. Então a gente faz assim, treino de perna, de quadríceps, com posterior, mas que pega glúteo da mesma forma, e Uhum. 2 treinos de posterior com glúteo na semana.
Entendi. Você alonga muito? Faz muito alongamento? Faço muito alongamento, gente. Todos os dias. Sério? Há muito tempo já você já faz isso? É porque eu vejo muito problema. Eu trabalho com algumas atletas meninas e eu vejo que muitas chegam com isso, tipo, elas não alongam, então você vê que tem muita dificuldade de desenvolver o glúteo, porque músculo encurtado é difícil de trabalhar, né? Não E eu falo para elas, eu desenvolve. falo, cara, quanto mais você alongar, mais você vai sentir, mais você vai conseguir trabalhar o glúteo. É claro que, assim, teve uma época que eu gostava de me alongar mais. E aí, Uhum. minha flexibilidade, de certa forma, não nos exercícios, porque os exercícios normalmente é a mesma amplitude e tal, mas até mesmo no dia a dia, sabe? Sentir o corpo mais solto e tal. Então, eu Uhum. me alongava mais, eu sentia isso. Agora, alguns dias, quando eu tô com pouco tempo, alguma coisa assim, eu acabo negligenciando, Negligenciando. os alongamentos, mas aí eu já vejo muita diferença, principalmente, assim, no meu dia a dia, né? E Não, é é que super também você já importante. fez por muitos anos, agora você já está no É, ponto que, tipo, você não... é mais aquela manutenção, você consegue É, até, mas a até fazer a manutenção. manutenção no exercício em si. E eu sinto muita dor, principalmente. O Neto percebeu, né, Neto? Em reta final, eu sinto muita dor, tipo assim, nas articulações, principalmente quando eu tô muito seca. E aí eu preciso alongar para dar aquela lubrificada, né? Senão, não aguento nem me mexer. Parece só Uhum. tiazinha reclamando o dia inteiro. Então, É, alongamento é fundamental em todos os o sentidos. bacana, a Mi tem uma rotina muito definida. Tipo, se você olhar no relógio, você sabe o que ela vai estar fazendo aquele dia, naquela hora, tá ligado? Tipo, ela acorda, é fácil, uma meia hora de vácuo, né, Mi? O Uhum. LPF da Todos vida. os dias é a mesma Até coisa, hoje. tipo, Até em até off você mantém a... Até em off. Gente, eu tô comendo, o Neto sabe que eu como pra caramba. Acabei com a comida dele todinha. Ele enchia a geladeira e esvaziava. E agora em off eu tô comendo bastante. E é difícil fazer o vácuo, né? Em off. Assim, você sente o estômago cheio o tempo inteiro, mas eu tenho que persistir, eu tenho que fazer. Então, o bracing, eu faço a minha rotina, por mais que não seja perfeita, é isso que eu falo. Por mais que você não consiga fazer da forma que você já fez, da forma que você pode fazer, porque você pode fazer melhor, mas não deixe de fazer, vai dando o seu melhor, conforme as suas, como fala, as suas condições, né? Eu não Sim, vou deixar de dar o meu melhor só porque eu acho que não posso. sim. Aproveitando que você falou da dieta, que você come muito em off e tal, como é, tipo, uma dieta assim, off, mais ou menos as quantidades de comida que você come assim na refeição? Por exemplo, Juninho tá pré-treino. rindo aqui de mim. Não, porque a gente sabe que você teve, ano passado foi uma temporada muito longa, você fez muito campeonato. No final você até falou que seu físico, eu vi você postando, que seu físico estava cansado e tal, foi uma temporada muito longa. A gente sabe que desgasta muito o corpo. E a gente sabe Uhum. como é importante a fase de descanso, pós-campeonato, após uma temporada tão grande. Então a gente quer saber, tipo, tu já começou o off em si ou ainda você meio que está numa fase tipo de descanso, manutenção, só relaxando para iniciar ainda um off? Eu queria Ó, complementar a pergunta do André também. Boa noite, galera. Desculpa aí o Fala atraso. oi. E aí? Michele, ele voltando para o que ele falou das quantidades, dá uma ideia para as meninas, né, do que é comer muito, porque muitas meninas têm medo de comida, né? Tem medo de ficar gorda em off, tem medo de. A gente sabe que é um processo, que ninguém começa comendo muito assim de uma só vez, né? Tem pessoas e pessoas, tem treinos e treinos, físicos e físicos, mas dá uma ideia aí do que seria, né? Esse monte de comida que você come, para que as ah, meninas que estão assistindo a gente tenham uma noção também. então, é igual você falou, vai muito de individualidade, né? Porque talvez o muito para mim seja pouco para outra pessoa. Então, é complicado eu levar assim esse parâmetro. Mas agora, eu comendo bem, eu devo estar assim, em média, umas 3.000 calorias, Ju, por aí. E aí a gente divide, por exemplo, nos dias de membros inferiores, eu normalmente como mais. Agora, eu amo fruta. Então, o carbo que eu estou usando com mais frequência são as frutas. Eu uso 200, 300 gramas de arroz. Feijão também estou comendo, umas 150 por aí, por É refeição. que isso é Caramba. bastante, tipo assim, é para uma menina que Isso é realmente, bastante. porque Então, tem diferentes tipos de metabolismo. 200, 300 gramas de arroz é alguém já que já come bem.
É, Além dos 150 de feijão. Além de é. ser de feijão. Então, Não, mas assim, é, a Mia, ela gera demanda, tá ligado? O treino dela é muito volumoso, eu vi de perto, tipo, é assustador, assim. A hora que você vê alguém treinando, você fala, meu, se ela não comesse tanto, ela empacota. é verdade. Tipo assim, eu prefiro. Agora não, porque eu tô numa fase de descanso. Eu vou entrar aqui na parte do off. Eu não tenho necessidade de fazer um off, porque o meu volume já é legal para a categoria, então eu não preciso ganhar mais, né? Se eu fizer um off de verdade mesmo, e de repente tomar alguma ergo, alguma coisa assim, eu vou ficar gigantesca, tipo, virar um bodybuilder. Então eu tô me alimentando saudável, sabe? Tô me alimentando bem, tô mantendo. Você acha que Final para de você semana, você precisa mais meio que refinar o físico, né? Não é tipo, isso não é mesmo. São crescer pontos mais nada. específicos. Isso, são pontos Ah, específicos. o Então, feedback do Olímpia foi qual, Mi? eu subi pequena. Eu poderia ter enchido mais. Você postou hoje sobre isso, e eu, como você falou, eu até estava conversando com o Neto isso antes. Eu acho que se você tivesse ido no seu 100%, por exemplo, um físico do Texas, você teria um parâmetro melhor, porque aquilo foi tipo o seu Sim. top físico. Então aí você teria um parâmetro melhor do feedback, porque você sabe que aquele não foi 100% no caso, né? Uhum. E assim, gente, eu sou uma pessoa que isso é ruim pra mim, porque se eu acordar e eu ver que eu não tô bem, eu não consigo, eu me travo. Eu não consigo Primeiro que para mim entrar ali eu já dei uma trupicada, aí já desandou tudo. Mas eu sabendo que eu não tô bem, eu não consigo transparecer outra coisa para o público, para as pessoas. No Texas eu subi confiante, no Havaí eu subi confiante, porque eu sabia que eu estava ali no meu melhor, sabe? Então, é diferente. No Olímpia, independente do peso de ter o Olímpia, eu acordei vendo o meu físico e falei assim, eu não tô bem. Eu tenho que encher. Gente, eu fiquei comendo, comendo, comendo. Eu despejava o mel na boca. E não adiantava. Então, assim, antes de Porque subir, não isso mexeu. enchia, você fala? Qual Uhum. era a sensação? Que Eu você comia e tava, não estava enchendo? eu tava sem água, né? Então, mas isso assim, eu já sou acostumada a ficar sem água, já é uma estratégia que a gente já usa há muito tempo. Mas eu tava sentindo como assim o meu corpo estivesse sugando, sabe? Tipo, se eu estivesse puxando tudo que eu tinha e eu comia, e eu olhava assim no espelho, eu via que eu tava pequena, porque Meio eu que me quanto mais conheço. comia, mais esvaziava. Oi? Meio que quanto mais comia, mais esvaziava. É, então, e eu tava comendo pra caramba, e, tipo assim, eu não posso comer muito arroz, muita coisa assim antes, porque não adianta eu encher e ficar barriguda. Uhum. Então, a única coisa que eu tinha ali no momento era mel. Mel, bolachinha, essas coisas assim. E eu tava muito vascularizada, tipo assim, eu tava muito seca. E aí Uhum. eu não conseguia, assim, eu não me senti feliz, sabe, assim, para me apresentar e tal. Isso mexeu bastante comigo. Você A costuma nossa. fazer desidratação muito forte na reta final? Tipo assim, como é mais ou menos, tipo assim, no dia anterior você faz o quê? 1 litro de água, exemplo. Normalmente eu fico sem água, assim, ou sem água ou com o mínimo de água no dia anterior. Ah, já bem pouco no dia anterior. Bem pouco ou quase nada. Entendi, E entendi. você começou a carbar quantos dias antes? Ah, eu acho que uns 3 dias antes eu já comecei a carbar. Caramba. Só que a gente segurou Hein? um pouco, porque eu tava grande, assim, tava indo no caminho certo até lá. Só que aí quando tirou a água, era para ter enchido mais no dia anterior. Tipo assim, Você era para achou ter que começado. da, Oi? da semana do Olímpia, você conseguiu pegar na semana qual era o melhor ponto? Por exemplo, na sexta-feira, sei lá, tipo, na quinta-feira eu tava muito bem. Ou na sexta-feira, sabe? Para saber o ponto que você tava melhor para tentar buscar esse físico, refazendo a estratégia. No dia anterior, eu acordei super bem. Era tipo assim, esse foi o nosso erro. Eu acordei super bem ainda na quarta-feira eu tinha bebido água, acordei bem assim, seca, já tinha tirado a água do glúteo, então a gente quis só manter. Então eu continuei comendo normalmente, porque eu iria manter. Só que conforme foi tirando a água, o meu corpo puxou muito. E aí Entendi. era para mim ter enchido muito mais um dia anterior, para no outro É. dia eu não precisar comer tanto. De repente, até se você segura a água nesse dia, você conseguiria manter o físico pro.
Sim, talvez eu poderia por ter dia. bebido um pouquinho de água na quinta para poder encher um pouco mais. Uhum. Não, foi na sexta que eu subi. Então É, eu poderia ter comido um pouquinho na quinta, ter bebido um pouquinho é. de Um pouco água, mais de alguma coisa água, assim. né? Mas eu tenho medo de manipular assim a água. Eu prefiro sempre fazer mais basicamente a mesma coisa que eu sempre faço. Porque já aconteceu de eu beber um pouquinho mais de água e, tipo, todo pro glúteo, sabe? Assim, eu vim embaçar do nada. Embaçar. Então, Isso é Você realmente engraçado, já né? vai no que dá certo. É, gente, assim, o meu corpo, ele tem um balanço, assim, de água que muda muito. Por exemplo, ontem eu fui no festival não, no rodízio de pizza. Comi só um pouquinho, né? Você já sabe que eu já ia imaginando como eu como. Mas, tipo assim, eu aumentei 4,5 kg de um dia pro outro. caramba. Então, tipo assim, a pessoa normal aumenta 1,5 kg, 2 kg por aí. Eu seguro demais. E do mesmo jeito que eu seguro demais, na hiper, eu acabo, tipo assim, a água faz muita diferença no meu físico. Porque às vezes Entendi. parece que falta um pouquinho mais de condicionamento, mas é água. Tu chega a beber quantos litros na hiperidratação? Ah, depende. Tem vezes que a gente começa com o máximo de água e eu tomo de 10 a 12. E às vezes a gente começa com 7, por aí. Entendi. Mas na noite anterior do show você faz alguma bomba de sódio, alguma coisa assim, tipo pizza, alguma coisa que você está acostumada, ou você tipo, também zera sódio? Como você, já que você restringe muito a água, como você tipo manipula o Então, resto? depende muito, né? Tipo assim, de como tá o meu físico. Isso que às vezes assim dá bom e pode dar ruim, porque É. porque assim, o meu físico responde bem quando a gente faz uma bomba de sódio, mas não assim, não é que eu vou fazer uma bomba de sódio, vou tirar o sódio e vou colocar o sódio. A bomba de sódio que eu falo é tipo uma refeição livre com lanche, batata, essas coisas assim, Aham. sabe? Já é um sódio alto. Talvez se eu tivesse feito isso no dia anterior, teria sido uma boa estratégia, porque eu simplesmente fui mantendo, sabe? Eu deveria ter enchido muito mais Ah, você antes. foi comendo refeições limpas, no caso. Sim, eu E o carbei sal, com o as sal era refeições normal limpas. ou o sal estava zero? Eu sempre mantenho o sal normal, eu nunca manipulo Ah, tá. nada. Ah, entendi. O, É. o sal você não mexe, então, só mexe na água mesmo. Não, não, não Uhum. mexo. Eu Isso, mantenho. isso é bem legal de fazer, porque é o que eu vejo meio que um padrão dos prós hoje. Não tem mais essa bagunça de joga 3 gramas, depois joga 2, joga um, tipo, e antes era bem comum, né? É, A gente fazer é essa. verdade. E Manipulação, né? como você já mexe com a água, né? Eu acho que se também começasse a mexer com sódio ia ficar muita bagunça. Talvez fosse até pior, fosse confundir mais o processo ali final para vocês, né? Ah, sim, com certeza. E é igual eu falei, né? Tipo assim, finalização, por mais que seja de uma mulher, pode dar muito bom, mas também pode dar ruim. E essa Aham. manipulação é mais, como se fala assim, é mais uma carta na manga, né? Tipo, Sim. é mais propício a ficar na dúvida se vai dar bom ou se vai dar ruim. Você fazendo o básico, é menos chance de dar erro. Sim. Mas você acha, amigo, que um dos erros assim do Olímpia foi ter pegado muito show seguido? Foi, O que que você foi faria, sim. tipo, o que você vai fazer diferente do ano passado para esse ano? Eu vou focar só no Olímpia, então provavelmente eu vou fazer 1 ou 2 shows no máximo antes do Olímpia e já mais próximo dele, né, para mim já começar uma preparação e já continuar. E do que ano passado em janeiro eu já comecei a me preparar, tipo, praticamente em dezembro, no Natal, nas festas, eu não aproveitei muito porque eu já estava pensando no início da minha preparação, já segurei bastante. E aí, por mais que minha preparação tivesse começado em janeiro, eu já estava me preparando para a preparação. Então, eu acabei sobrecarregando demais o meu físico. Esse ano eu quero descansar ao máximo agora. Eu tô descansando, não no sentido de, tipo assim, vou fazer um off. Não, tô descansando, tô treinando feliz, sabe? Comendo, treinando. É bom para a cabeça, No para o estilo corpo de também, né? vida. Até porque, como você fez uma preparação muito longa, é ruim porque aí é estimulante que entra, ergogênico, também tem que ficar muito tempo. E aí a gente sabe que Porque tem que tirar um tempo off, né? nosso corpo precisa, né? Ele vai dando sinais e a gente vai
escondendo eles. Mas tem Aham. hora que não tem jeito, a gente precisa dar um tempo, um descanso. Eu me machuquei antes do Havaí, eu tive. Eu fui fazer um agachamento normal que eu sempre faço, travei de não conseguir andar, assim, tipo, eu abaixei, não conseguia levantar, não conseguia esticar minha perna, não conseguia deitar. Graças a Deus, meu fiz um trabalho ali do ladinho da academia. Ele estava na casa dele, ele foi correndo para lá, me ajudou. Então, assim, são consequências de da gente ir mantendo as coisas e fazendo as coisas sem descanso. E eu senti bastante ano passado, esse ano vai ser totalmente diferente. Não é, porque Até eu essa até falei. dificuldade que você falou de encher, Michele, a gente viu isso com alguns atletas do nosso time ao longo de algumas temporadas. O pessoal começava uma preparação muito cedo ou puxava muito, sabe? Queria forçar muito a condição. E aí, quando chegava na hora do carb up, parece que você atinge ali uma bottom line que não. Depois que você passa, Não vai. não volta mais, sabe? Não volta. É. São ali meses comendo, descansando, para o físico voltar a mostrar alguma vida ali. Pelo que você falou, você fez algo muito parecido com o que a gente testemunhou aí, né? Um ano É, inteiro de preparação, praticamente, e chega no final, tem um preço. e O assim, eu físico tá já tão estressado que para voltar ao normal leva, tipo, meses, não é nem semanas, né? Para sair esse estresse é muito tempo. E como eu comentei com vocês que eu tenho isso de retenção, esse probleminha com a água, muitas vezes a gente faz uma finalização antes do próprio show. Tipo assim, Para fazer uma um ou duas teste? semanas. Isso não é para fazer um teste, na verdade. É para a gente tirar a água para continuar, para ter aquele rebotezinho e depois tirar Aham. a água novamente. Então, meu físico respondeu bem algumas finalizações assim. Só que, se eu competir 7 vezes, foram, tipo, mais de 10 finalizações. Então, Ah, o tá, corpo entendi. sente mais ainda. É porque a gente sabe que a gente vê até com muitos atletas nossos, enfim, quando a gente faz um segundo show bem próximo, tipo, compete no final de semana, 2 semanas depois faz outro, geralmente o físico vem melhor, né? Isso, essa estratégia que você falou de Uhum. fazer uma finalização antes para dar Uhum. uma puxada a mais. Então, bem É, interessante isso também. É. O problema é quando tem mais depois, né? O problema é quando isso vai ficar fica subindo sem parar. cansativo. É difícil, né? Assim, por mais que quando você está em preparação por muito tempo, aquele alimento ali vai ser, você não sente vontade de comer besteira, você não sente Uhum. mais nada, assim, tipo, a sua vida é aquilo ali. Mas o corpo sente muito, né? Você se cansa mais. O que acaba sendo assim prazeroso no início de uma ou duas preparações acaba sendo sacrificante no final. No Olímpia, gente, eu só fui pro Olímpia mesmo porque eu tinha que fechar aquele ciclo. Tipo assim, Uhum. poxa, ganhei a vaga 2 vezes e não vou ir pro Olímpia, eu preciso estar lá. É. Então eu tinha que fechar esse ciclo, mas eu sabia que eu não ia apresentar o melhor físico ali. Eu já sabia. E como você falou que segura bastante água e tal, todo o trabalho, com isso você faz utilização de algum diurético na finalização que você está bem, tipo, me dou bem com hidroclorotiazida ou espirolactona, eu faço uso, me dou melhor. Normalmente sim. Só que, igual eu falei, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se eu tomar um diurético um pouquinho mais forte, tipo Idrion, alguma coisa assim, aí que acaba tudo. Então, assim, Uhum. quando tem um pouquinho de água, a gente dá uma puxadinha com espirulactona. O Às hidrão vezes, provavelmente seria para emergência, né? Tipo assim, quando você acha que está com muita água, que tem que tirar, tipo, muita água, né? ele é muito forte. Ele É. vem com... Ai, como que é o nome Ele é daquele? furosemida com potássio. Furosemida. É, isso mesmo. É. A Aham. Então, ele é meia-vida é bem mais curta. forte. É. Tem, tipo, uns níveis, né? Tem o Moldurec, espirulactona É. e o Edreon, tipo O assim, aí vai de como modurético é que você como, tá. é como seria o Diazide aí, mais ou menos, né? É, Isso é só uma pode crer. puxadinha, né? Uma coisinha assim. A Aham. espirulactona é legal, mas espirulactona eu já tive também experiência de usar, tipo, se for para mim usar, eu tenho que usar bem pouquinho já no último dia. Porque o espirulactona, tem muita gente que usa, né, espirulactona Constante. como que fala? Aquele outro para pressão, que eu sempre esqueço. Qual? Eu não sei qual. É, esqueci. Usa constante, né, espirulactona. Sim, E eu já constante para usei, combater colateral, né? Eu vejo muitos meninos é, usando isso com mesmo. Masteron.
Eu já usei um tempinho e, gente, meu físico assim fica murcho, não sei o que acontece. Uhum. Então, tenho que ter cautela em relação a diurético comigo. Eu fico bem murcha. Entendi. Não, é porque é muito normal. Eu já vi muitos protocolos, assim, gente usando constantemente, talvez 100 miligramas de espirulactona diretamente, assim, por meses, Sim. Normalmente nos médicos mesmo, né? Eles passam para para combater É. colateral, controle. né? É, Entendi. 100 miligramas é uma dose assim boa, porém, na minha opinião, é alta, né? Sim, para você, né? Você Não falou que para o físico combater, suga não muito. para combater, mas tipo assim, eu acho alto 100 miligramas. Sim. Falando um pouco nessa questão de ergogênico, como a gente fala muito com as meninas, que tomar muita cautela, que a gente sabe que tem Hum. níveis para usar, doses para usar. Enfim, a gente sabe que você já é nível Olímpia, mas assim, de experiência, o que que você, como você já tem muito tempo aí no cenário, o que está bem no seu físico? Você já percebeu, tipo, pô, isso aqui eu me dou bem. Tal, sei lá, Masteron, primo, eu me dou bem. Talvez outra coisa eu não me dou bem, estando eu não me dou bem. Eu já tive vários tipos de experiência, né? Eu sempre percebi que tudo que eu tomei demais deu ruim. Tipo assim, o meu corpo ele responde com pouca coisa já responde demais. Então, se eu passar um pouquinho da dose, já dá efeito ao contrário, sabe? Então, por mais que muita gente não goste, meu corpo se dá bem com estano. Primobolan é bom. A Bold, Masteron. Entendi. Não, Peraí, cadê a lista? Deixa eu eu falo. ir riscando. Não, mas é o que eu falo para as meninas. Geralmente, o erro não tá na droga em si, né? Tá na dose. O que Com vai dar o certeza. colateral é a dose. Sim. É isso que eu tô falando, tipo assim, o pouco, às vezes as pessoas acham que é muito pouco, mas é o suficiente. Então, não Sim. é assim, todas as drogas que eu tô falando aqui, eu posso citar muito mais, são boas, até certo ponto, né? Porque passou da dose, já era. Sim. E Então, isso também, daí é. a partir do momento, principalmente para mulher, a partir do momento que você sabe o que funciona para você, não compensa você ficar Variando misturando muito. Trocando. ou variando muito. Tipo, a mim já sabe, isso aqui, tipo, o Masteron funciona bem para mim. Próxima preparação, eu não vou arriscar, sei lá, tipo, uma trembolona, mesmo que em dose baixa. Tipo, já sei que o Masteron Uhum. funciona, não tem por que ficar arriscando, né? A gente já achou o caminho. Com Isso é um negócio certeza. que a gente conversa muito, né? O que que você acha, Michele, de inventar moda na finalização, de testar novidades ali, faltando uma semana do campeonato? A pior coisa que pode ser feita. Sério. Quando você tenta mirabolar muito, você quer mudar muito a estratégia porque o trabalho não foi bem feito. Tipo assim, você tem que mudar de última hora, é porque não tá legal. Então, assim, compensa 1000 vezes a preparação. Ficar lá 3 meses, 4 meses, aumentar o tempo de preparação e fazer uma preparação mais tranquila para você estar feliz, você estar bem no dia, do que tentar acelerar ou depois, ali na última semana, achar que vai acontecer um milagre. Porque tudo que você tenta usar demais, principalmente na última semana, a gente acaba com tudo. Dá ruim. O básico tem que ser mantido. Até Entendi. mesmo na dieta. Eu gosto de fazer uma finalização com praticamente o mesmo alimento que eu já estava. Só, tipo assim, talvez precise diminuir um pouco a quantidade, mas normalmente eu gosto de manter a mesma quantidade, só mesmo fazer ali. Oi? O menino falou assim: pepino com whey não pode tirar. É, eu gosto, tipo assim, só aumentar um pouco mais Esse a é o segredo, né, carne. Mi? Vocês não sabem, gente, vocês estão perdendo. No, Pepino no com whey, final vocês da, no final experimentaram? na reta final, tu passa assim muita fome, faz muito cardio, tipo, tem que comer muito pouco, ou você Eu acha que para passo você é de fome boa? desde o início da preparação. Você não tem. Eu passo fome em off. Gente, eu sou uma pessoa que eu sinto muita fome, absurda a fome que eu sinto. Absurda mesmo. Eu tive uma fase rebelde, né? Saí do campeonato, quis comer o mundo. E o meu problema é que, tipo assim, uma pessoa normal vai comer bastante, vai dar ali, tô cheia, vai passar o dia inteiro. Eu quero comer muito de 3 em 3 horas, porque é a hora mais ou menos que eu como. Aí, gente, a pessoa, né, sai desembestada. Não, mas é Mas importante essa fase também, porque vocês são muito longas. Falei, Lu.
Não, não consegui escutar, saiu cortado. Fala de novo, André. Eu foi necessário que também você passou o tempo em restrição, né? PAD também depois foi. É, quis comer tudo É. que eu não tinha comido o ano inteiro. Passei uma fase bem rebelde. É, E hoje, Mi, o que você faz para conseguir controlar o rebote pós-campeonato? Porque eu vejo que é um negócio que atinge, tipo, 80% dos atletas, principalmente quem está iniciando, acaba sendo pego por esse rebote pós-campeonato. Qual é a dica que você consegue dar? O que você faz para conseguir controlar melhor? Eu faço oração. Me faz Eu passa vou essa. promessa, né? conseguir segunda-feira. Não, gente, é brincadeira, assim, a parte. Eu tô comendo bem, sabe? Mas, assim, eu não tô me privando de nada. Por exemplo, eu gosto de comer fruta, não tá no meu protocolo agora comer fruta, mas eu quero comer uma fruta, eu vou comer a fruta, sabe? Eu tento só limpar, tipo, eu não gosto de sujar. Tipo, eu tô com vontade de comer uma pizza, eu tô com vontade de comer um lanche. Mas tudo que esteja, eu sinto muita vontade de comer comida, comida mesmo, sabe? Eu não sinto muita vontade de comer besteira. Então, se eu sentir fome, se eu sentir vontade de comer alguma coisa, eu vou comer. Nessa fase agora, eu vou comer. Agora, quando você tem um campeonato em vista, alguma coisa assim, você tem que segurar a vontade e pronto. Tipo assim, não dá, não dá e acabou. Agora, nessa fase, eu tô me permitindo. Sim, pro seu André, melhor eu, físico a- do ano passado. eu acho que seu microfone deve estar com pouca bateria, cara. Seu áudio tá cortando direto. Seu áudio está cortando muito. Talvez seja o microfone com pouca bateria. Deixa eu ver aqui. Não sei. Michele, quanto tempo tem já que você assim dedica a sua vida ao esporte? Quanto tempo a Michele tem de atleta? Tá ouvindo, Neto? Vai Agora tá bom. completar 5 anos. Cinco Não, completou anos? 4, acho que foi 4 anos agora em outubro, né, Jô? Acabou de completar 4 anos, vou pro quinto ano agora. Antes disso você não praticava nada? Você já tinha um... É que ela tô no início, ela tem, né? É que a gente começou com esse tema no início Ah, da foi? Ah, então beleza. Então beleza. Ela Não, Essa tem mas não tem curiosidade. 15 problema, eu anos, Depois falo eu mas de ela. assisto o começo novo. do episódio. Não tem problema, eu falo de novo. Já Não, mas é que fazem quase 13 treina, anos. ela treina tipo, há muito. Deu para Eita. entender, mas seu áudio ainda tá cortando. Ai, eu tô com a minha testa aqui. Vou tirar. Eu, per- eu perguntei isso porque às vezes a gente vê muitas meninas que, assim, pouco tempo atrás não era tão comum assim. E parece que todo mundo hoje tem uma urgência muito grande de E, virar profissional. É aquele negócio, né? Começa a treinar 2 anos, já quer disputar um Procard, no terceiro ano já quer estar na fila do Olímpia ali, primeiro call-out. E muita gente se frustra e acaba largando o esporte de forma muito precoce, né? Aí eu perguntei justamente para puxar esse gancho, para ver se você tinha passado por alguma coisa parecida, se você também teve essa urgência, ou se para você foi um negócio que foi acontecendo de forma natural. Se dá uma dica para as meninas do que elas poderiam fazer para curtir pra mais o você não processo, né? frustrar, né? Com certeza. E eu vejo muito isso, gente. Antigamente, tipo assim, se eu ficasse em terceiro lugar em um campeonato de um nível muito alto, é igual eu falei, eu iniciei no Olímpia com muitas meninas, e tipo assim, naquela época não tinha divisão de categoria, de novice e tal. E eu fiquei em sétimo, oitavo lugar. E eu já achei, tipo assim, um lugar extraordinário. Eu fiquei feliz por ter ficado nessa colocação, sabe? E aí você vai subindo degrauzinho por degrauzinho. Hoje em dia, as meninas que não ficam em primeiro lugar ficam frustrado, acha que foi roubado, acha que foi injusto. E, gente, competição é isso. Sempre vai ter alguém melhor, alguém que conseguiu se apresentar. Talvez você tenha o melhor físico, mas você não conseguiu se apresentar bem. Então, as pessoas precisam ficar felizes também no segundo, terceiro lugar. É um passinho de cada vez. Eu nem imaginava que eu iria ser profissional no início. Eu achava, tipo assim, surreal para mim. Isso é muito Beber legal. Eu vejo muito, muito não, mas eu vejo alguns atletas que têm essa visão do negócio, sabe? Falam, poxa, eu fui fazendo, quando eu vi, eu estava lá disputando um Procard, água. eu fui tentando e quando eu percebi, eu estava entre os melhores.
E eu acho que essa mentalidade, ela faz muita diferença. Porque a gente conversou já sobre isso aqui algumas vezes, é um esporte que parece que é o esporte dos underdogs, né? O cara que ele começa como favorito, todo mundo bota mó fé, ou a menina que fala, essa daí vai ser Olímpia, com certeza. Essa pessoa perde um Tava ou dois aquele campeonatos, expectativa. joga pra cima, já desiste. Já o cara que vem subindo ali devagarzinho, a menina que vem subindo primeiro um oitavo lugar, depois um sétimo, depois cai ali no top 5, top 3, até ganhar um primeiro lugar, essa construção parece que faz com que a pessoa tenha uma base mais sólida, né? E aí essas pessoas É. acabam continuando e, em longo prazo, acabam acumulando mais títulos ali, tem uma carreira de muito mais sucesso. É igual eu falei que eu participei, o meu Pro Debut foi no México e eu fiquei em quarto lugar. Por mais que não tenha sido um resultado que na época, poxa, eu queria ter ficado em primeiro, queria ter ficado em segundo, terceiro. Só que assim foi uma experiência muito boa para mim. Eu consegui ver onde que eu errei, eu sabia exatamente o que precisava ser feito. Então você cresce demais quando você perde um show também. Então isso a gente precisa levar para nossa carreira, para nossa construção como atleta. Hum. Hoje em dia, além da colocação dos campeonatos, eu vejo as meninas se comparando, não só meninas, né, homens também, mas se comparando com atletas profissionais, pessoas tipo assim, ai meu Deus, mas eu não tenho esse glúteo, ai meu Deus, mas eu não tenho essa perna, mas tipo assim, poxa, tantos anos de treino, tantos anos de dedicação, às vezes a pessoa com 3 meses quer ter o mesmo físico, É. O que não tem acontece como. muito é a pessoa, às vezes a pessoa perde o show, aí ela vai, ela pega uma foto que ela tá melhor do que alguém que ficou na frente dela, e aí fica martelando story, postando, tipo, ah, perdi pra esse aqui. No lugar dele ver, tipo, o que que eu posso fazer para melhorar, fica, tipo, desperdiçando energia em reclamar de resultado e tal. Então, você saber lidar com a derrota é muito importante para conseguir vencer em algum Eu acho que é a momento do. única forma de você conseguir evoluir. Porque se você não reconhecer aonde você precisa errar, onde você precisa acertar porque você errou, você não vai trabalhar para melhorar. Então você precisa desse reconhecimento. Não adianta passar um pano, todo mundo sabe onde que precisava melhorar, sabe? As pessoas precisam, tipo assim, poxa, eu tinha consciência de que eu não estava bem. Ou eu tinha consciência de que eu estava bem, que eu poderia ter melhorado. Ou que eu poderia ter É ficado com um muito pouco legal melhor. você falar isso. O áudio agora tá melhor? Tá. Tá Perfeito. top. É, falar isso porque você mesmo falou que no dia do Olímpia você se viu e você sabia que não estava bem. Então é muito legal você falar que você consegue reconhecer quando você não está bem, quando você não foi bem, e meio que já partir para o próximo, meio que você não dá desanimada. Você, tipo assim, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou e vamos para cima. Eu acho que Ah, com mais que tudo certeza. é assim. Eu participei de um show em Las Vegas que eu fiquei em quarto lugar. Para mim, gente, foi assim um choque, porque eu tinha, sabe assim, quando você tem certeza que você vai ganhar o show, assim, que parece prepotência. Mas tipo assim, eu tava confiante, eu tava com o físico legal e tipo assim, eu tava ali para ficar no máximo no segundo ou terceiro lugar. Quando eu vi que eu fiquei em quarto, isso daí foi tipo um balde de água fria para mim. Tipo, poxa, no que eu preciso melhorar? O meu feedback foi que eu precisava de mais condicionamento no glúteo. E, tipo assim, um ponto forte que eu tenho é o condicionamento, sabe? E Uhum. eu falei assim, não vou questionar, já tenho um show próximo. E, tipo assim, as mesmas meninas praticamente que iriam competir nesse show, iriam competir em outro que eu iria também. Então, o que que eu poderia ter ficado? Frustrada, né? E, tipo assim, poxa, eu vou perder de novo porque vai as mesmas meninas. E Eu aí vi, foi foi o Só aquele daqui. Texas, show que a Bruna ganhou e a Karen ficou em segundo, não foi? Que você ficou em quarto? foi isso mesmo. Foi até E surpresa assim, pra mim, porque eu achava que você ia como favorita, no caso, né? E o próximo é, show dela foi o aqui. Foi o daqui do foi, Texas. Não é esse, né? foi praticamente as mesmas Ah, foi. meninas, né? Foi ela, E foi a Frida, a Karen ficou em segundo de novo, não foi um negócio assim? E você ficou em a primeiro? Karen ficou em quarto. Ah, tá. Quarto, é. É. Isso Isso, que você aí, falou, Michele, oh, perdão, desculpa, não pode queria te falar. interromper, não. Não, Isso que você falou é muito, muito legal. Eu acho que é muito importante, ainda mais quando sai da boca de alguém que é profissional e que se destaca no cenário. A gente não ficar se comparando com outros atletas. Que, pô, rede social é massa, serve para hoje em dia, ajuda muito atleta, né? Hoje em dia tem muito atleta que vive de fisiculturismo por conta de rede social, por conta de marketing e tudo mais. Só que tem muito atleta que cai nessa cilada de ficar
comparando o backstage dele, né, os bastidores dele, com o palco de outra pessoa. Então, muitas vezes Porque, você não sabe quanto tempo aquela pessoa treina, ou quanto que ela já se dedicou, do que ela já abriu mão para estar ali. E você simplesmente olha para uma foto e fala, nossa, eu estou muito longe disso daqui. E às vezes deixa de fazer o que você fez, de falar, não, não vou, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e vamos lá, vamos para o próximo show, vamos ver o que acontece. Porque campeonato a gente decide no ali, palco, né? Se fosse campeonato de Instagram, não tinha por que a gente passar por tudo que a gente faz. ali era pra mim ter ficado muito intimidada. Eu iria competir com as mesmas meninas, praticamente, né? Então, tipo, um show depois de 15 dias, o que que o físico iria mudar, assim, em 15 dias? Se a gente estava todo mundo pronto. Então, não, vou meter as caras e vou. É muito Seja o que legal Deus essa, quiser. é muito Vai ter legal outro julgamento, outra essa sua arbitragem. confiança. Você vendo assim, o seu físico, se estivesse no melhor, assim, exemplo, fosse o físico do Texas, em que lugar você acha que teria ficado ali no Olímpia? Olha, é difícil falar assim, né? Porque eu, desde o início, eu fui pro Olímpia na intenção de ficar no top 5, entendeu? Tipo assim, meu trabalho desde o início, até mesmo antes de pegar a vaga, pode ser um pouco de prepotência, né? Eu falar assim. Não, Mas, pô. gente, tipo assim, eu trabalhei para estar ali entre as 5. Então, eu percebi que eu não fui praticamente notada lá no Olímpia, mas não é porque eles não me viram, é porque eu não me apresentei bem, é porque eu não estava no meu melhor. Então, se eu fiquei numa colocação ruim, foi por mim mesmo, sabe? Mas a minha intenção era ficar entre o top 5. Eu estava comentando com o Neto ali até antes, assim, vendo o seu físico no seu auge, eu até veria você assim no lugar da Gisele ali no sexto lugar. Eu acho que aquele primeiro confronto que eles fizeram antes, eu acho que Uhum. ali para fazer as comparações, eu acho que seria bem justo. Sim, sim, top 6 até. É assim, é muito difícil, né? Porque cada um tem um biotipo diferente. Então, vai muito por questão de gosto também da arbitragem, né? Não, eu Eu, falei até isso puxando um pouco pro padrão, que seria a Fran, né? A Fran é a campeã, então puxando mais direcionado ao físico dela, assim, eu vejo muito assim, de costas um glúteo muito forte, com o posterior mais cortado, eu, eu veria muita similaridade. É. ah, vamos ver agora esse ano, né? A gente vai trabalhar com Você não vai resultados arrebentar. diferentes. Ah, essa é a intenção. O Tela mandou até aqui no Instagram, mas acho que não vai dar para ver muito, mas é aqui, você na sua primeira competição. Olha, tem mesmo. Tem, pô. Caramba, ele teve a coragem de fazer isso comigo. Achou? Caraca, Eu nem pensei que parece. eu tinha apagado isso, gente. Como assim? Ah, Caraca, não. ele foi lá em Tive novembro que de ver essas 2000, fotos antigas aí. ele foi em novembro de 2018. Caramba. Então. Em Ele outubro só aqui. fez isso porque ele saiu, viu, Mi? Aí ele criou coragem. Ele deixou a bomba, né? Ele falou assim: agora eles deixam lá que eles vão mostrar. Não, ele botou aqui. É. Aqui. Ai, gente, eu falo assim, sabe? Mas às vezes eu tenho ainda um ou outro vídeo, porque eu apaguei tudo, né? E assim, é uma parte que talvez se eu não tiver. É claro que eu não queria contar a história triste, mas assim, o que eu passei, eu não quero que as outras pessoas passem. Então, se eu não tivesse passado por isso, como que eu iria poder alertar? Sim. Então, vale Sim. também, sabe? Todas as experiências são bem-vindas. E a vergonha, assim, que você tem, Mi, talvez não seja do físico em si, mas porque você olha essa foto e você acaba lembrando Traz uma do que você lembrança. passou. É. Gente, eu fiquei tão seca, tão seca. Parece aquele rio, né? Tão seca, mas tão seca, mas tão seca. Nesse campeonato, que a minha pele, tipo, era mais fina do que de bodybuilder, assim, tipo, grudava, não saía, sabe? Ficava aquele negócio gelatinoso, aquela coisa estranha. Não, Bizarro. dava pra ver, ele mandou a foto aqui que tu só tinha quadríceps. Quadríceps tu tinha muito. E você pode ver que ele ainda tá definhado, né? Você imagina quando Aham. enchia um pouco o meu quadríceps desde essa época aí já era grande. Pegando estreantes. Para de dar ideia. Não, Ele tá querendo colocar linha aproveitando aqui. aí que você tá com seu marido aí, ele treina com você todo dia? Ele puxa os treinos? Ele puxa todos os dias quando eu tô em preparação, né? Principalmente em reta, ele me treina todos os dias. Mas agora não, agora ele me treina nos treinos de membros inferiores. Gente, hoje, se eu falar pra vocês o que ele aprontou pra mim, Ah,
Sério. Parece aí, Ele Juninho. falou, Conta aí, aparece aí, bota ele aí pra aparecer. Hoje foi maneiro, hoje o leg day. o que eles falam? Peraí que eu tô trabalhando aqui. Ninguém tem que trabalhar, né? O Neto É. falou que não trabalha não, ele perguntou se só Eu não falo mais isso, aprendi. Trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar, eu sei como é. Ela não faz nada, velho. Eu, falo- eu perguntei pra mim, a gente tava conversando de boa, aí eu falei assim, Mi, você, tipo, que o Juninho da consultoria e tal, eu falei assim, Mi, e você não faz nada? Ela olhou pra mim, ela falou assim, eu sou atleta profissional. Toma! Pá! Então, acabou. Nunca mais perguntei, velho. Cara, Não, aquela em mas preparação ainda, o humor devia estar caprichado. Ah, É, eu mereci, velho. faltando 10 dias pro Olímpia, ele me solta uma dessa. Ela come... Última semana de preparação, ela tirou até os vegetais. Nada de nada. E ele falou, você não Meu faz Deus. nada? Que hora errada, velho. Eu Ele mato fala- uns curiosos de vez em quando, né? Marcos Curioso. Ai, meu Não, Deus. mas Fala nós- o que você aprontou hoje. A Michelle tem uma pegada de treino muito boa. É assim, eu treino. Então, assim, como eu treino ela desde sempre, eu tenho mais ou menos ali um feeling até onde eu posso puxar o treino. Então, esse contato do treinador com o atleta, eu acho que dá para a gente extrair sempre o máximo dela. Então, se eu vejo ali, a gente está numa periodização, semana de choque, eu vou até, tipo assim, eu vi que dá para arrancar mais umas 2 e dá para progredir a carga. Então, a gente vai treinando e hoje foi um leg day. Eu atualizei um atleta meu, forte, Quantos pesado. quilos? O cara tá com 110 quilos aí. Então, eu atualizei o treino dele e falei, amor, montei um treino pro fulano que ficou punk. Bora testar? Vamos ver o que vai dar. E ele olhou para mim, bora! Vambora! E a gente treinou ali mais ou menos umas 2 horas e meia de treino, intensidade no máximo, descanso longo, mas ela treina muito forte. Tipo assim, Que o foda. agachamento dela é 70 a cada lado no livre, amplitude máxima, para 8 repetições, umas 2 na reserva. E ela falou, vamos aumentar? Eu falo, não, tá bom, porque se deixar Segura. por ela, eu falo assim, sobra, sabe? Só que eu fico com medo. Eu falo assim, mano, até onde vai aguentar articulação, tendão? Será que dá para... Mas eu vejo que força sobra. Hoje Cê- mesmo a gente fez o leg com 400 quilos. Esse daqui, ó, morrendo. Morrendo. Não tô aguentando mais. Ai. Eu fiz 400 quilos, eu fiz um cluster 7, ela fez direto. Não, pô, mas olha o tamanho da perna dela. Não, mas tu vê que não Não, é não referência. Ela falou, não, tô comendo um pouquinho, assim, 200, 300 de arroz, com 150 de feijão, comendo mais que homem. Do time. Mas Gente, ele não come, ele não come. ela come mais, tipo assim, eu falo que a gente tem que ir dosando ali, né, porque senão perde a mão e vai para homens physique, bodybuilder e vai embora, porque aqui, tipo assim, a gente vai fazer uma refeição livre no almoço, mano, eu vou comer, ou eu como alguma coisa antes de dormir, ou eu nem como, tá ligado? Ela vai passar umas 3 horas, ela vai falar, a gente vai comer o quê? Eu falei, oxi, comer, tá doida? E ela come de novo. Então, assim, a gente trabalha com atleta, a gente vê, assim, a predisposição, né? A pessoa, ela nasce para isso. Tipo assim, não adianta você pegar uma menina que precisa ganhar um volume e falar, não, o que você precisa fazer? Comer. Ela não vai ter sistema digestório ali para empurrar a quantidade de comida que ela come. Entendeu? Sim. Então, assim, é muito da individualidade. Tem um atleta que fala, mano, a gente precisa de volume. Só que, assim, até quanto você consegue comer? Você não vai absorver tudo que eu colocar para você comer. Ah, mas a Michelle come. Mano, é uma maturidade muscular, é completamente diferente, sabe? E sim. Então, eu falo que ela não é parâmetro. Não, e sem contar sim. que agora eu tô fazendo refeição livre, né? Igual eu comentei com vocês, que eu tô numa fase mais relax. Mas em preparação, eu prefiro não fazer refeição livre. Eu prefiro seguir ali minha dietinha o tempo inteiro, porque eu prefiro comer mais durante a semana, para mim poder treinar melhor.
Eu prefiro comer durante a semana e treinar bem do que fazer uma refeição, comer bastante e depois restringir mais durante a Às semana. vezes dá mais vontade depois que você come a refeição livre, né? Você fica querendo mais ainda. Parece que liga um negocinho na cabeça, tipo, vai. Sem contar que bate aquela ansiedade, né? Você fica esperando chegar o final de semana para você comer alguma Aí coisa. tu fica refém daquilo, tá doido. Sim. E eu escutei o Neto falando um pouco antes, uma observação muito legal. Ele falou, ela come, mas ela gera demanda. A gente já fez vários testes assim, não, precisa condicionar, tirar comida, zero carbo e fazer várias estratégias para ela não funciona, porque o rendimento do treino cai muito. E o que ela tem de bom é, tipo assim, que ela treina muito bem. O meu Uhum. gasto, né? O gasto energético dela é absurdo durante um treino. Sim. Então, assim, se restringir muito ali na dieta, para ela já não funciona. Entendeu? Eu zero carbo, parece que eu tô doente. Eu mal Não tem consigo energia. acordar direito. Meu Aí não corpo sem- compensa. Não não compensa. compensa. Exatamente. E tem umas Vou coisas deixar que. vocês aí, vou voltar para o meu trabalho aqui, que alguém tem que trabalhar. Vai lá, um abraço. Valeu. E E se aí tem deixar coisas, de né, que. falar, meu Deus do céu. Nem gosto de falar. Ele nem gosta de falar. que a galera deixa passar e que é importante. Isso que a Michelle falou. Eu prefiro não fazer uma refeição livre porque eu gosto de comer mais durante a semana para eu treinar melhor. A gente fala muito de genética, 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 mas essa mentalidade é importante demais se você quer virar profissional, velho, se você quer viver do esporte. Sim, você não passa a semana pensando na refeição livre, você passa pensando na próxima que vai te fazer treinar melhor. E tudo isso, né, vai puxar uma coisa, vai puxando a outra, uma coisa vai Sim. puxando a outra. A gente fala do quanto a genética é importante, mas isso que o Lua falou é sensacional, cara. A cabeça dela tá focada no treino. Então, tipo, ela vai fazer todo o possível para melhorar o rendimento no treino. É lógico que é mais gostoso um hambúrguer do que comer 200 gramas mais de arroz. Só que não vai fazer treinar melhor. Então, focando em resultado, vai 200 de arroz a mais aí durante o dia e boa. É isso mesmo, eu prefiro 1000 vezes comer bem, treinar bem. Gente, eu vivo aqui em casa falando o tempo inteiro, nossa, eu tô tão feliz, nossa, eu tô tão feliz, porque esse estilo de vida, de comer bem, de poder ver as pessoas, de estar... Gente, é uma vibe completamente diferente. Eu falo que eu sou duas pessoas completamente diferentes. Uma pessoa em preparação e uma pessoa fora de preparação. Porque eu em preparação, em fora de preparação, eu chego na academia, converso, paro, falo bobeira, vou treinar. Treinei e já era, né? Começo a treinar, acabou, mas terminei ali o treino, paro, converso, falo com alguém, volto para casa. Tipo assim, eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu, tipo, é outra vibe. Eu, em preparação, eu fico cronometrando meu tempo para tudo. Então, tipo assim, eu treinei, eu já tô olhando ali no relógio, tipo assim, eu tenho que ir para casa, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Então, se alguém para falar comigo, eu já corto. Tipo assim, sabe, assim, eu não vou cortar a pessoa e falar que não dá para mim falar, mas eu já tenho que terminar o assunto porque eu tenho que fazer minhas coisas, sabe? Então eu tô me sentindo muito bem, assim, nessa fase. E, Gordinha. Michele, você pensa em aposentar na wellness mesmo, vai segurar aí o quanto der, porque pelo que o pessoal falou aí, o seu físico, assim, se soltar um pouquinho a rédea do negócio, é women, depois é bodybuilding e por aí vai. Você pensa em aposentar mesmo na wellness ou de repente lá na frente, se o físico pedir, você pensa em subir? Ah, não, eu sou apaixonada pela categoria wellness, sou apaixonada mesmo, eu acho assim a categoria super feminina, e assim, tem uns pontos que eu trabalhei muito para ter, sabe, a perna desenvolvida, o glúteo desenvolvido, até para mim conseguir me enquadrar na outra categoria demoraria muito tempo, não, tipo, Sim. seria muito, sabe? Então eu não penso nesse sentido. Em relação assim se aposentar na categoria wellness, eu acredito que seja assim mesmo. E eu acho que todo mundo sente quando tem que parar, né? Enquanto for feliz, isso me fizer bem, eu estiver feliz, estiver tendo esse gostinho de evoluir cada vez mais, eu vou continuar competindo, que eu gosto muito. E outra coisa que eu te perguntar, você, não sei, vocês moram aí no litoral e tal, mas você acha que talvez crescendo mais no esporte, talvez aparecendo mais, ganhando mais visibilidade, vocês pensam em se mudar talvez para algum lugar, talvez mais para o centro aqui, tá mais próximo ou não sei, ou outro Com estádio? certeza,
Com certeza, com certeza. Porque assim, gente, eu sou apagada, eu não posso negar. Tipo assim, por mais que eu gere o conteúdo, que eu fale e tal, você consegue aparecer quando você tá na hype, quando você tá ali no meio de todo mundo. Então, eu, num lugar assim mais distante, Parece que o pessoal não viu, né, que você já ganhou Show Pro, não sei o que, é arrebentou lá muito isso, fora. é muito isso, é muito isso, é muito isso. Hoje em dia, tipo assim, quem tá na hype, se a pessoa ficar em quarto lugar, nossa, ficou em quarto lugar, sabe? Uhum. Então é muito, isso daí tá nos nossos planos, sim. Por mais que seja, não seja assim, eu vou mudar para tal lugar, mas ir com mais frequência. Entendi. Para São Paulo, né, pertinho. Eu falei até para eles, eu morava no Rio e eu mudei para cá exatamente por isso, para estar mais próximo. A gente sabe que aqui é onde meio que acontece tudo, né? Então, Com os certeza. campeonatos, os grandes campeonatos estão aqui, então é muito importante estar meio que aparecendo, né? Talvez amanhã eu vou até lá para Ironberg. A É. gente tá vendo, tá marcando para ir treinar lá amanhã. Pô, se vocês forem, até avisa que eu vou lá. Não é que eu sempre vou lá, mas eu tenho uns amigos que vão lá, então para mim é pertinho, dá para ir. Ah, legal. Eu vou confirmar direitinho, talvez seja na parte da manhã. Aí eu falo com vocês. Beleza, então. E mais alguma pergunta do Neto, Luan? Alguma coisa que ficou para trás? Cara, eu acho que a gente cobriu tudo e mais um pouco, na moral. Tudo, né? Os planos para Muito esse ano bom. ela já falou, que é competir mais final do ano, perto do Olímpia. É isso aí. Vou descansar, né? A gente comer É, bem, assim. então, Ficar redondinha. descansar, abrir off-season e depois preparar, pegar as datas aí, possivelmente fazer um show no Brasil e um no exterior e Olímpia. Eu ainda não tenho, assim, um show específico, sabe? Eu tô fazendo, assim, vou ficar mais ou menos uns 2 meses. Fiquei um mesinho, né? Já tá completando um mês. Vou ficar uns 2 meses e aí eu vou ver o próximo passo. Mas por enquanto a Fez, meta é descansar mesmo, treinar. fez Comer. exame já, já fez exame, viu como é que tá? Tá tudo Não, zerado? ainda não, ainda não. Gente, Ah, eu preciso, tipo assim, regularizar certinho a minha dieta para eu poder fazer os meus exames. Eu tô, tipo assim, eu tô meio rebelde ultimamente. hum, Não, Aí, entendi. Por então, eu conta do preciso deixar tudo. pós-campeonato, as alimentações, aí tu espera um pouco para fazer os hum. exames, né? Espero, Mas depois do campeonato espero. você cortou tudo. Cortei Entendi. tudo. Show. Então acho que é isso, Luan. É. Alguma coisa? Não, de minha parte, só me desculpar mesmo por ter chegado atrasado e Não, foi obrigado, pouquinho. Michele, pela presença aí. Não, Imagina. isso nunca acontece, tá de boa. Só uma vez tá de boa. Tá perdoado. Tá Não, mas é perdoado. Então, isso. beleza. Então, Eu espero que você tenha gostado. Obrigado de coração por ter vindo. Bem que o Neto falou que vocês são demais. Foi muito bom ter vocês aqui. É até bom, né, que a gente puder fazer para ajudar para você aparecer mais. Eu gostei Exato. muito. Surpreendi. Teu mindset, a cabeça muito foda. Achei muito maneiro. E eu acho que mais pessoas possam ver isso, né? Porque, como você falou, que acho que está um pouco escondida, se o pessoal começar a ver, enxergar isso, ver você treinando, esquece. Com certeza. Esse ano é Gente, top 6, Mei. Vamos pra cima. com certeza. Top 6 eu já Michele, tenho que antes, pensar grande, eu tenho que pensar ali no top 5, top 4. Vou trabalhar para isso. É A isso. gente tem antes que de ter a meta você, alta. antes de você se despedir do pessoal, diz onde é que a gente pode te encontrar, redes sociais, se você tem canal no YouTube, se não tem, o seu Instagram, enfim, o que que você usa aí para se comunicar com a galera, para o pessoal te conhecer melhor. Eu uso o meu Instagram, @Michele Bata. Vocês já vão poder acompanhar os meus Michele com treinos, dois a minha... L's. Isso. Michele com 2 L's e E no final, e Bata. IBATA. Porque é bom você falar, porque a gente bota também no Spotify, então quem não. Ah, legal. Pessoal, Show. Não. Muito legal. Gente, muito obrigada. Eu amei. Espero ter compartilhado um pouquinho com vocês. Eita, minha foi. mãe tá me ligando aqui. Acho que É foi. isso.
Mas é isso. Aí, eu acho que o Tchelo explicou aqui. Eu vou pausar a parada salva sozinho, né? É, Tomara que sim, irmão. Não, não, não. É só pausar a gravação, né? isso, pausa a gravação.